Seja muito bem-vindo, eu sou João Gabriel e você está no canal de JG. Roda a vinheta. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nesse momento faremos exercícios sobre a nossa última aula, dinâmica impulsiva. Caso você não tenha visto a aula, eu vou deixar o card aqui em cima. Lá você consegue assistir todo o conteúdo e já pegar na descrição do vídeo essa lista de exercícios que a gente vai resolver agora. Sugiro que você já tente resolver essa lista sozinho e caso tenha dúvidas, você pode vir aqui, comentar aqui embaixo suas dúvidas, assistir a esse vídeo onde eu vou resolver todas essas questões. Sem mais delongas, vamos embora para a primeira questão, questão de número 1. Essa questão ela fala: a cada batimento, o coração humano bombeia cerca de 85 gramas de sangue. Admita que a velocidade de saída do sangue bombeado pelo coração seja de 0,4 metros por segundo. A quantidade de movimento do sangue em quilograma vezes metro por segundo produzida pelo coração em um batimento corresponde aproximadamente a... Então repara, essa questão, que é uma questão da UERJ, ela apenas está te pedindo a quantidade de movimento. E uma dica que eu quero te dar: se em algum momento aparecer alguma grandeza física sendo pedida que você a princípio não sabe como calcular, eu sugiro que você olhe para as unidades. Por quê? Olhe para a unidade dessa tal quantidade de movimento, que está sendo dada em quilograma vezes metro por segundo. Aí você vai pensar assim: o que é dado em quilograma? Massa é dado em quilograma. Então essa quantidade de movimento... vamos aumentar essa letra aqui. Essa quantidade de movimento, ela deve ser a massa multiplicado pelo que é dado em metro por segundo. E isso a gente sabe que é a velocidade. Então a quantidade de movimento, como a gente viu dentro da nossa teoria, é o produto da massa pela velocidade com que o corpo tem. Então a gente vai ficar com quantidade de movimento sendo, só um detalhe, né? Essa massa tem que estar em quilograma. E a questão aqui, ela deu em grama. Então 85 gramas corresponde a 85 vezes 10 elevado a menos 3 quilogramas, multiplicado por 0,4. Como é que vai ficar isso? A gente vai ficar com 85 vezes 0,4, uma dica que eu te dou. 0,4 é 4 dividido por 10. Então é 85 vezes 4, faz comigo aqui, de cabeça. 85 vezes 2, 170. Vezes 2 novamente, 340, dividido por 10, 34. Então vai ficar 34 vezes 10 elevado a menos 3. Como a questão botou aqui em número decimal, a gente fica com essa quantidade de movimento, sendo 0,034 quilogramas vezes metro por segundo. É claro que, uma vez que a única opção, né, que tem algum 34 aqui é a letra C, você já poderia marcar direto, sem muitos problemas. Então, questão tranquila, questão da UERJ, pedindo apenas o conceito aí de quantidade de movimento. Algo importante, essa quantidade de movimento ela pode ser chamada também de momento linear, ou como a UERJ já chamou alguma vez de momentum, do latim. Então, são formas possíveis de te cobrar a mesma grandeza física, tá? Então, sugestão, olha sempre para unidade. Vamos embora para a questão de número 2, que diz: um corpo com massa de 1 kg, inicialmente em repouso sobre uma superfície horizontal sem atrito, está preso a uma mola de massa desprezível e de constante elástica igual a 16 newtons por metro, conforme representado na figura abaixo. O corpo recebe um impulso pela direita de módulo igual a 2 newton vezes segundo e passa a descrever um movimento oscilatório. E a questão está pedindo a amplitude dessa oscilação em metros. Então pensa aqui comigo. A gente tem esse bloco que vai receber um impulso, ou seja, alguém chega aqui e dá um tapa nele. E aí esse bloco, uma vez que ele está acoplado a uma mola, ele começa a comprimir esta mola e a partir da sua compressão máxima, ele volta, descrevendo assim um movimento oscilatório. O que é a amplitude desse movimento? É o quanto ele se desloca da posição de equilíbrio da mola para um lado
e para o outro. Em outras palavras, a deformação da mola. O que a questão está pedindo para a gente é o x, a deformação. Então vamos lá. Uma vez que esse cara recebe um impulso, esse impulso gera uma variação na sua quantidade de movimento. A gente já viu isso. Impulso resultante é igual a variação na quantidade de movimento. Tudo que é variação, tudo que é delta, como é que a gente calcula? É a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Ok. Quanto foi esse impulso? Esse impulso foi de 2. Igual quantidade de movimento final menos inicial. Se inicialmente esse cara está parado, então a quantidade de movimento inicial é 0. E quantidade de movimento final vai ser a massa vezes a velocidade do corpo. A questão deu pra gente a massa? Deu sim. Vale 1 metro, vale 1 quilograma. A questão deu pra gente a velocidade? Não. É o que a gente vai achar aqui. Então a gente acha que esse corpo começa a se deslocar com uma velocidade de 2 metros por segundo. Uma vez tendo isso, o que a gente faz? A gente não quer a deformação dessa mola, então o corpo sai com velocidade e vai comprimindo a mola. Conforme ele vai comprimindo essa mola, ele vai perdendo velocidade, ou seja, perdendo energia cinética, mas em compensação, ele vai ganhando uma energia potencial elástica. Então a gente tem a transformação da energia cinética em energia potencial elástica. Mas, João, isso daí já é outro conteúdo. É verdade, isso daqui é outro conteúdo, mas é muito comum relacionar a quantidade de movimento com a energia. Se você não assistiu a aula de energia, eu vou deixar o card aqui em cima para você assistir. É uma aula extremamente importante, top 5, está dentro do top 5 de recorrência no Enem. Então, tema muito importante. Energia cinética é aquela energia associada à velocidade, calculado como sendo mv² dividido por 2. Enquanto que a energia potencial elástica a gente calcula como sendo kx² sobre 2. Uma vez que aparece esse denominador 2 dos dois lados da igualdade, a gente pode cortar fora. Massa, a questão deu, vale 1. Velocidade, achamos v² igual ao k, que vale 16, vezes x ao quadrado. O que a gente quer? Não é o valor de x? Olha a dica que eu vou te dar agora para tu resolver isso. Ao invés de tu sair levando as coisas ao quadrado, uma vez que no final você vai querer o valor de x e o x na equação está elevado ao quadrado, você precisa no final tirar a raiz. Mas isso não precisa ser de fato no final. Isso pode ser, por exemplo, agora. Se você tirar a raiz dos dois lados, olha como é que isso daqui vai ficar. A gente vai ficar com raiz de 1, que dá 1. Raiz de 2 ao quadrado dá 2. Igual. Raiz de 16 ficou 4 vezes x. O que significa que x vai ser igual a 2 dividido por 4. E 2 dividido por 4 é meio, ou seja, 1 sobre 2. Isso daqui está em metro. Por que está em metro? Porque a gente tem esse K em Newton por metro. Então, meio metro é o que diz a letra C. Show de bola? Repara, é uma questão que envolve aqui não só a parte da dinâmica impulsiva, mas como a parte de energia. E os dois temas eles são muito relacionados em várias questões. É importante ter aí o conhecimento dos dois conteúdos. Vamos embora. Questão de número 3, questão da IPCAR, que fala: uma partícula de massa 2 kg desloca-se em uma trajetória horizontal sem atrito, com velocidade escalar de 10 metros por segundo. Quando uma força F de intensidade constante na direção do deslocamento passa a agir sobre ela durante o intervalo de tempo ΔT, dado que o impulso dessa força é igual a menos 28 newtons vezes segundo, a velocidade escalar da partícula no instante que cessa a ação da força em metros por segundo é... Então vamos lá. Repara que a questão está dando para a gente o impulso, fala que o corpo ele se movia com uma velocidade de 10 metros por segundo. Vamos desenhar isso daqui? Vamos botar assim, ó. A gente tem, inicialmente, um corpo
se deslocando com uma velocidade de 10 metros por segundo. Eu quero que você repare em como que a questão ela foi sutil a falar aqui sobre esse impulso. Porque a questão está dizendo que é um impulso de menos 28. O que isso significa? Se existe uma velocidade de 10 e um impulso de menos 28, significa que esse impulso está no sentido contrário do movimento. Por isso, o sinal de menos 28 Newton vezes segundo. E após um certo intervalo de tempo, que a questão chamou de ΔT, esse corpo ele vai ter variado a sua velocidade. Afinal, é isso que o impulso faz. O impulso faz o corpo variar a sua velocidade, chegando a uma velocidade final que eu desconheço o valor. É o que a questão está pedindo para a gente. Então, sabendo que o impulso ele é igual à variação da quantidade de movimento, e que variação é calculado como sendo quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial, a gente vai ficar esse impulso de menos 28 sendo igual quantidade de movimento final, é a massa do corpo de 2 kg vezes a velocidade final. Quanto vale a velocidade final? Sei lá, é o que a questão está pedindo. Menos a quantidade de movimento inicial. Quanto vale essa quantidade de movimento inicial? Quantidade de movimento inicial é a massa de 2 kg multiplicado pela velocidade no início, e essa velocidade de 10. O que vai dar aqui? Um total de menos 8 igual 2 vezes a velocidade final, resultando em uma velocidade final igual a menos 4 metros por segundo. Menos 4 metros por segundo é o que diz para a gente a letra D de dado. Então essa é uma questão apenas sobre aplicação do teorema do impulso. Então você igualar o impulso à variação da quantidade de movimento. Bem tranquila. Próxima questão, que é a questão de número 4, ela fala assim: considere uma colisão de 2 automóveis na qual ocorrem deformações definitivas nas estruturas dos veículos. Em relação ao sistema físico formado por esses 2 automóveis, essas deformações são indícios de que durante a colisão, o que aconteceu? Ele pergunta se houve aumento ou redução da energia mecânica, aumento da energia potencial elástica, diminuição da quantidade de movimento ou aumento da quantidade de movimento. Então, de cara, se é uma colisão, existe aqui a conservação da quantidade de movimento. Quando eu te expliquei a conservação da quantidade de movimento, eu te expliquei justamente dentro de colisões, porque colisões é o caso clássico em que existe a conservação dessa grandeza. E, quando a gente fala de colisões, a gente tinha 3, né? A colisão perfeitamente elástica, a colisão parcialmente elástica e a colisão inelástica. O que era a colisão perfeitamente elástica? Era aquela em que um corpo colide com o outro e existe aqui uma restituição, uma elasticidade que devolve a energia inicial do sistema. Qual era a energia inicial do sistema? Energia cinética. Então, na colisão perfeitamente elástica, o corpo ele tem elasticidade o suficiente para retornar. E é claro que quando você tem 2 carros colidindo e existe uma deformação definitiva, o que significa que ele não deforma e retorna ao seu formato inicial. Ele deforma definitivamente. Bate e deforma. Não tem essa elasticidade. Se não tem elasticidade o suficiente para devolver toda a energia, então necessariamente ocorre aqui uma diminuição na energia mecânica, especificamente na energia cinética. Lembrando que a energia cinética ela faz parte da energia mecânica. Energia mecânica é constituída pela energia cinética, potencial gravitacional e potencial elástica. Mas vamos embora para a gente fechar essa lista com a questão de número 5, que diz: popularmente o estilingue é conhecido como arco atirador com elásticos presos pelas extremidades, que, sendo ativado por um gatilho, arremessa pedrinhas, bolas de argila,
atiradeira Badock-Bodock. Então, loucura isso daí. Mas vamos embora. Considere um corpo de argila com massa de 60 gramas lançado de um estilingue colidindo horizontalmente com um bloco de tijolo liso de massa 240 gramas. Sabendo que, no momento da colisão, o corpo de argila apresenta uma velocidade horizontal de 5 metros por segundo e o bloco de tijolo estava em repouso sobre uma superfície sem atrito, determine a velocidade do conjunto dos corpos argila-tijolo imediatamente após a colisão, sabendo que o bloco de argila aderiu ao bloco de tijolo. Despreze a resistência do ar. Se liga só no que a gente tem. A gente tem, então, um projétil feito de argila, de modo que esse projétil possui uma velocidade de 5 metros por segundo. E, inicialmente, ele vai de encontro a um pedaço de tijolo que está parado. Após essa colisão, o que acontece é que o bloco com o pedaço de argila grudado, ambos possuem uma velocidade que eu vou chamar aqui de VC, velocidade do conjunto. Então, antes da colisão, apenas um dos corpos tinha velocidade, ou seja, movimento. Após a colisão, os dois corpos juntos têm movimento. Isso daqui é um caso clássico de uma colisão inelástica, algo que eu já vou trazer para você. Na colisão inelástica, onde o coeficiente de restrição é igual a zero, os corpos sempre saem juntos. Sempre que você tiver, então, os corpos no final saindo juntos, você tem uma colisão do tipo inelástica. Em toda colisão, a quantidade de movimento se conserva. Se existe a conservação da quantidade de movimento, a gente pode dizer que a quantidade de movimento antes da colisão é igual à quantidade de movimento depois da colisão. Quem é que tem quantidade de movimento antes da colisão? Apenas o projétil. Então fica sendo massa do projétil vezes a velocidade do projétil. Quem é que tem quantidade de movimento depois da colisão? É o conjunto. E se é o conjunto, esse conjunto, qual vai ser a massa? A massa da argila somada à massa do tijolo. Vou escrever assim, ó. MA da massa da argila mais MT da massa do tijolo vezes a velocidade de todo o conjunto. Agora é substituir os valores. Qual era a massa do projétil? A questão falou 60 gramas. João, precisa passar para quilograma? Olha para essa equação. Se isso daqui é uma igualdade, o que importa é que do lado esquerdo você tem a mesma unidade do lado direito. Se quiser colocar em grama do lado esquerdo, tudo bem, contanto que também coloquemos em grama do lado direito. Vezes a velocidade do projétil, essa daqui varia 5, igual a soma das duas massas, 240 mais 60, a gente fica com 300 gramas. Multiplicado pela velocidade do conjunto. 5 vezes 60 dá 300, né? Logo eu posso cortar esse 300 dos dois lados. Quando a gente corta 300 aqui, o que sobra? 1, ficando com a velocidade do conjunto sendo igual a 1 metro por segundo. Que é o que diz pra gente a letra D de dado. Ok? Bom, pessoal, se ainda assim ficar alguma dúvida, fica à vontade para escrever aqui nos comentários que eu te respondo. Não deixa, por favor, de curtir aqui o vídeo, de se inscrever no canal e ativar as notificações para você ficar por dentro aí de todos os conteúdos conforme a gente vai lançando aqui no canal. Compartilha também esse vídeo com quem vai fazer vestibular ou com quem precisa daquele recurso em física e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.